O final do vídeo de ontem repercutiu muito, um recado à torcida do Botafogo sobre como lidar nesse momento com uma eventual perda de um título. E eu fiz aquela abordagem porque vi e me espantei com a quantidade e com o conteúdo também. Me espantei com os relatos que li e que ouvi. Chegou coisa para mim muito preocupante, de gente com a saúde mental assim totalmente abalada, gente se desculpando com o filho porque colocou o filho no caminho de torcer para esse time. E aí eu fiquei, sabe, tenso com essa situação. Falei, gente, não pode ser, isso não é normal, isso não é saudável. E eu já vi acontecer com outras torcidas. Hoje eu vou falar de uma maneira mais geral, mais abrangente. Eu não vou nem citar clubes hoje, nos exemplos que vou dar, mas eu vou passar um pouquinho do que eu já vivi com o futebol, de como a minha relação com o futebol eu hoje acho que é muito mais saudável do que já foi, e da minha preocupação assim com o torcedor de uma maneira geral. Tem que ser um negócio divertido, tem que ser um negócio prazeroso, tem que ser um negócio que agregue coisas positivas, pessoas, viagens, experiências, sabe, histórias legais. E você vai ter a dor de uma derrota, mas essa dor não pode ser uma dor paralisadora na tua vida. Essa dor não pode ser algo que você não consiga suportar, sabe? É tão duro, é um fardo tão pesado que você não consegue carregar. Se chega a esse estágio, eu acho que a gente... E eu não sou psicólogo, terapeuta, eu não estou oferecendo qualquer ajuda profissional. Eu estou só estimulando, assim, um convite ao pensamento, assim, à reflexão mesmo. Poxa, chegou nesse ponto, o que a gente pode fazer para não deixar essa toxicidade estar tão presente na relação com o futebol? Então, vou bater um papo com você hoje sobre isso no vídeo desse sábado, beleza? Rumo a 140 mil inscritos no canal. Like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Quer dizer que o pai acertou outro empate? Eu não aguento mais acertar empate. Acertei ontem no palpite da Série B. Bom, então lá vai mais um palpite de empate para o Fla-Flu de hoje, que é muito importante para o Flamengo, que pode de vez entrar nessa briga pelo título. A rodada passada foi ótima para o Flamengo, claro que foi. E o Fluminense, no primeiro jogo no Maracanã, depois do título da Libertadores, não vai querer ver o rival fazer festa. Eu largo o empatezinho assim na fé para esse clássico aí. O que você vai fazer? Você vai clicar no link que eu deixo no primeiro comentário do vídeo, vai se cadastrar no Aposta Ganha, vai fazer a sua fezinha com responsabilidade. Já pensou? Você botar uma graninha lá e voltar mais no fim de semana? Aí é com responsabilidade e é com critério na hora de dar um palpite, ver as cotações, estuda os mercados. Vai na boa, beleza? Link no primeiro comentário do vídeo de hoje. É só clicar lá. Cada vez que você se cadastra lá, você ajuda também nosso trabalho aqui. Beleza? E é muito rápido, é bem rapidinho. Bom, gente, a relação de... Como eu tenho enxergado, eu como um narrador e que sou muito impactado pelas reações do público ao meu trabalho, eu vejo que essa coisa da paixão, ela não morreu, ela continua muito intensa, apesar de, neste século, termos experimentado algumas mudanças, né, no consumo de futebol aqui no Brasil. A gente viu a entrada cada vez mais forte do futebol europeu por aqui. A gente viu se criarem torcidas de clubes europeus por aqui, ou de gente que continua torcendo por um time brasileiro, mas adota uma equipe europeia, ou de gente que tem o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern e qualquer outra potência lá da Europa como primeiro time. Acontece, enfim. E aí existia um temor, e acho que ainda é uma preocupação que tem que estar no radar, dos clubes brasileiros perderem espaço para essas equipes. A gente vê um esvaziamento dos estádios, a gente vê uma redução de interesse dos campeonatos locais. Existe. Eu acho que já foi mais forte isso, eu acho que a coisa entrou num caminho de acomodação, mas ainda o panorama não permite um relaxamento dos clubes. Acho que os clubes precisam ter uma preocupação constante em renovar as suas torcidas e atingir o público infanto-juvenil, que é um público que também se dispersa com muita facilidade de um jogo de 90 minutos, porque hoje você tem muitas telas nas mãos, muitas possibilidades de conteúdo, muitas possibilidades de diversão, de entretenimento, né? Então, você precisa reter essa galera, você precisa criar... Os pais fazem isso, transmitindo, pais e mães transmitindo isso para os seus filhos. A paixão por um clube, pegando na mão e levando para um estádio de futebol. Mas os clubes também precisam fazer ações concretas
Para que, né? E aí você é o mascote, é o produto para criança, é uma ação antes do jogo, são posts e vídeos em redes sociais que atinjam essa galera, porque é o torcedor do futuro, é o torcedor do amanhã. Então, se você não renova isso, se essa paixão fica restrita ao público acima de 30, 40 anos e ela começa a morrer nas idades de baixo, o que vai ser do futebol daqui a 30, 40 anos? Então, mas vejo que o futebol brasileiro, nos últimos tempos, eu não sei se a gente pode falar em retomada, mas eu acho que a gente está vivendo um bom momento nessa coisa da aproximação com o público, do interesse, as audiências são altas, as arrecadações são muito boas, as arenas do Brasil melhoraram muito, é verdade, principalmente aí depois da Copa, das construções de algumas arenas ou das reformas de alguns estádios que viraram arenas para a Copa. Então hoje dentro do continente você não tem um campeonato do nível do brasileiro, você não tem estádios no nível que temos aqui, você não tem jogadores espalhados em outros países com a qualidade que temos aqui. Você tem um campeonato brasileiro com o Suárez, por exemplo. Isso é muita coisa. Você tem um campeonato brasileiro com o Rames, que, ok, não brilhou ainda desde a chegada, mas é um nome de peso, né? Você tem elencos como o do Flamengo, como o do Palmeiras, que tem carências, mas que é um time titular competitivo. Você tem treinadores como o Abel Ferreira fazendo o que faz por aqui. Você tem jogadores, como é que eu posso deixar de citar? O Arrascaeta, que é o melhor da posição no futebol sul-americano já há alguns anos. E tantos outros, assim. É um campeonato de alto nível. Você tem o Ener Valencia, que é um jogador de nível internacional, que teve uma noite infeliz na semifinal da Libertadores, mas ninguém discute a qualidade de um Ener Valencia, o brilho que ele traz ao campeonato. Você tem um Hulk no Atlético Mineiro, que acho que é um jogador que, para o futebol brasileiro, é uma coisa, né, assustadora, assombrosa, o que joga, o que pode jogar, o que pode te oferecer. Enfim, você tem um artilheiro como o Cano. O campeonato tem um nível fantástico para os padrões aqui do continente. E as audiências estão mostrando isso, a resposta, né? E o engajamento, o nível de engajamento que esses clubes brasileiros têm nas suas redes e tal. Então, eu acho que no quesito paixão, no quesito interesse, o futebol brasileiro vive um bom momento. Já vivemos situações piores. Ainda temos coisas a resolver. Acho que 4 meses de campeonato estadual é uma mazela do calendário. E aqui está um cara absolutamente desprendido de qualquer coisa, independente para falar sobre isso, porque eu trabalho numa emissora que transmite o Campeonato Paulista, que vai transmitir por pelo menos mais 2 anos o Campeonato Paulista. E faço com muito orgulho, com muito prazer, mas entendendo que 4 meses é demais para um campeonato desse porte. É muito tempo de calendário. E faz a gente trafegar numa estrada, em termos de calendário, sem acostamento. Eu fiz essa ilustração logo depois do adiamento lá a interrupção do Botafogo e Atlético Paranaense e o adiamento de Fortaleza e Botafogo. A gente está num calendário que, se acontece um evento de força maior, você não tem brecha para marcar. Mas por que não tem brecha para marcar? A culpa é da data FIFA? Não, a culpa não é da data FIFA. A culpa é do estadual, que dura 4 meses. E que esgoela o calendário quando a gente chega na reta final e precisa de data. Aí o que a CBF tem que fazer? Empurrar o final do campeonato mais 3 dias para frente. Porque nós não temos acostamento nessa estrada. Mas apesar disso, ainda temos problemas? Temos. A arbitragem é um grande problema por aqui? Enorme. Enorme, porque ela afeta a credibilidade do campeonato. Ela muda, ela altera resultados. Eu não estou falando em dolo. Não tenho qualquer prova disso e não vou chegar aqui vomitando isso. Mas a incompetência, isso sim, eu posso atestar da nossa arbitragem, as sucessivas falhas, elas irritam, elas empobrecem um produto e elas afetam em alguma medida, sim, a credibilidade. Então não é tudo perfeito, não é tudo maravilhoso, mas ainda assim temos as nossas torcidas cada vez mais envolvidas e apaixonadas com os seus clubes. Isso é muito positivo, isso é louvável e eu vejo, voltando ao ponto inicial, a repercussão das minhas narrações. Recentemente eu tive 2 que me trouxeram muito retorno, assim, de manifestações, de comentários, de gente falando de emoção, de choro, de arrepio. O 4-3 do Botafogo, a narração ali pós-gol do Murilo, e a narração do gol do John Kennedy, e principalmente o apito final da Libertadores, o título do Fluminense para cima do Boca Juniors. É um bom termômetro, né? Quando a gente vê as páginas dedicadas a esses clubes, os torcedores comuns postando, recortando, subindo em tudo que é rede, e as pessoas te marcando, e as pessoas te agradecendo, puxa vida, é o meu trabalho, mas eu fico feliz de qualquer forma. Você vê, caramba, isso é algo que representa muito na vida das pessoas, o clube do coração.
o clube com o qual ela se identificou, o clube da cidade dela, o clube que ela vai, frequenta o estádio, às vezes nem é da cidade. É uma paixão que surgiu de outra forma, sem uma influência familiar, surgiu por conta própria, surgiu por uma influência de mídia, surgiu por algum amigo distante. Cara, é multifatorial isso aí. Ainda é um negócio, né? Você fala, caramba, como o futebol é, né? Como o futebol é uma parte fundamental para as pessoas. É mais do que uma simples diversão, é mais do que um entretenimento. Mas eu acho que aí a gente tem essa linha tênue, que pode tornar as coisas perigosas. Então eu sei que encarar o futebol como uma paixão mesmo, você encarar, você ter o clube do seu coração como um pedaço seu, que você quer ver bem cuidado, você quer ver vencendo, você quer ter alegrias com ele. É quase um filho, sabe? Diferente, mas igual em alguns aspectos. É legal, é bonito, é valioso para quem trabalha nisso como eu, né? Você vê, quem explora esse mercado fala, caramba, olha a quantidade de milhões de pessoas que fazem loucuras. O cara pega 5.000 quilômetros e vai de moto de Fortaleza para Maldonado do Uruguai para ver uma final de Sul-Americana, sabe? Essas coisas. E aí o cara que quer lucrar nesse mercado, ele fala, caramba, tá aqui, ó, olha como a gente tem campo aqui para explorar. Explorar no aspecto positivo, porque capitalismo não tem nada de ilegal não, tá, gente? Pelo menos na minha visão. Não quero nem entrar nesse debate profundo e apaixonado sobre isso, não. Mas faz parte, as pessoas lucram, é um negócio, é um mercado. Futebol é um negócio, futebol é um mercado, não tem problema nenhum. É valioso. Mas aí a gente vai para um outro lado da história. Por ser tão apaixonado, esse torcedor, ele sofre muito quando o resultado não vem, quando uma frustração se apresenta na frente dele. E eu tenho visto, e eu não sei se isso é um fenômeno de rede social, eu não sei se a rede social ela impulsionou isso, ou se ela apenas é um canal de comunicação, de exposição de algo que sempre aconteceu. Eu não sei, honestamente eu não sei. Mas eu tenho visto, assim, nesses últimos tempos, uma relação muito tóxica com as derrotas. De torcidas em geral, né? Eu já tive torcedor, e eu hoje não vou falar de clube nenhum, não vou fulanizar, eu vou dar exemplos sem citar os clubes. Teve torcedor que virou pra mim e falou assim, cara, ficou um tempão querendo ganhar Libertadores, tempão, finalmente conseguiu. E aí, a conclusão a qual ele chegou foi a seguinte, caramba, eu mais fiquei aliviado do que feliz com o título. Era um peso para mim, esse torcedor falando, era um peso tão grande para mim, que por mais do que comemorar, eu respirei fundo, assim, acabou, sabe, essa coisa? E eu acho que isso torna essa coisa da espera, da ansiedade, do fracasso, da derrota que não veio, ela vai provocando no torcedor um acúmulo que extrapola para esse tipo de reação. O cara não curte muitas vezes a conquista, o cara... E o futebol, o legal é você curtir essa conquista. É você entender a diferença entre a obsessão, o desejo, o sonho e o fardo. Sabe? E a dificuldade, assim, o peso, Nossa, e isso torna tudo mais difícil até para o campo, né? A gente vê que muitas vezes equipes emocionalmente se abatem porque tem dificuldade de administrar essa esperança por um título, esse querer um título, que tipo assim, poxa, se a gente conseguir vai ser a maior glória, caramba, vai ser o fim de um martírio, se a gente não conseguir é o fim do mundo, é uma tragédia. E eu até entendo o torcedor que tem esse tipo de comportamento, mas o jogador não pode ter. E o torcedor precisa também entender o seguinte, a visão que ele tem do futebol é diferente da visão do jogador, da visão de quem trabalha com o futebol. O cara trata aquilo ali como a profissão dele, como a carreira dele. E obviamente que depois de uma competição que ele não venceu, aquilo ali não vai ser o fim. Ele vai ter a oportunidade de construir um novo caminho no mesmo clube ou num outro lugar. Mas antes das metas esportivas, o jogador tem as preocupações de cuidar da integridade física, de ter um bom desempenho individual, de estar inteiro, de suportar ali a pressão do adversário, de entender o que o treinador pediu. É muita coisa, são muitas expectativas que precisam ser atingidas por um profissional de futebol. Eu acho péssimo quando o profissional não sente derrota.
Acho péssimo. E falo isso aqui, quando o profissional dá a sensação de que ele está pouco se lixando, pouco se importando para o que está acontecendo com o resultado. Acho terrível. Mas a gente também precisa entender que, ok, ele tem que sentir a derrota, ele nunca vai sentir no nível do torcedor. Essa separação a gente precisa fazer até para evitar esse tipo de sofrimento. E a separação que o torcedor precisa fazer é o seguinte, tá bom, vai me doer se a derrota aparecer na minha frente, se a derrota se consumar, vai ser terrível. Eu vou ser zoado, vai ter meme, eu não vou gostar de ver o meme, mas faz parte. Mas isso não pode paralisar a minha vida. O que me preocupou ao longo de todo esse tempo foi a quantidade de relatos de gente que diz o seguinte, pô, eu não consigo levantar da cama no dia seguinte. Pô, eu não tenho vontade nem de... Eu desmarquei compromisso no dia seguinte. Eu não tenho vontade nem de sair de casa no dia seguinte. O cara tem marcado um evento, tem um clássico às 6h30 e ele tem um show para ir com os amigos às 10. E aí o time dele tomou um pau, tomou um 4-0 no clássico, o cara não quer ir. Eu acho perigoso. Eu acho ruim. Eu acho que o futebol, ele é algo das nossas vidas que nos traz um escape, muitas vezes, de problemas, nos traz uma fuga, né? O futebol é um refúgio, assim, o pau tá quebrando, aí você tem o futebol, você tem 90 minutos do seu time, você se reconecta, você se conecta com ele ali, e você vai para um outro espaço, assim, seu, um momento seu, com o seu clube. Algo que às vezes é até terapêutico. E aí eu vou falar do meu exemplo, eu não sou terapeuta, mas vou dizer um pouco das minhas experiências e até de conversas que eu tenho com a minha terapeuta. Já conversamos sobre isso. E eu já disse para ela assim, pegar o carro, muitas vezes aqui, descer a serra, ir para Santos, assistir a um jogo, disse que não ia hoje falar de clubes, mas estou dando o meu exemplo, aí tudo bem. Tem às vezes esse efeito, assim, eu me sinto, às vezes o pau está quebrando, eu não estou bem, eu não estou num bom dia, eu tenho problemas, eu tenho coisas que estão me deixando insatisfeito, e eu me desligo daquilo ali por 90 minutos e até mais do que 90, né? Porque é toda a experiência, né? Você pegar o seu carro, descer, parar, comer em um lugar, chegar, pegar o seu assento, assistir o jogo, conversar com as pessoas, voltar, né? Ouvir ali o pós-jogo. É tudo isso que me transporta para um lugar único. E às vezes eu subo a serra de volta chateadaço. Porra, não é possível. Às vezes eu subo super feliz. Mas isso não altera, e aí é que eu acho que a grande mudança que aconteceu na minha vida na relação com o futebol, e pode ser pelo fato de eu trabalhar hoje com o futebol, pode ser que para mim seja mais fácil estabelecer essa distância, virar essa chave, pode ser. Não estou querendo também que eu sirva como modelo de comportamento, exemplo para todo mundo, não é isso. Estou só compartilhando como é a minha vida com o futebol. A partir do momento que eu passo ali a chavinha, né, aperto ali e entro em casa, isso ficou pra fora, assim. Se eu tô chateado, se eu tô irritado, se eu tô frustrado com o futebol, vai passar. Às vezes eu faço até piada disso em casa, né? Eu já tive uma relação com a minha mulher, eu torço pra um time, ela torce pra outro, e no início de namoro, nós estamos há 20 anos, né? Então com 20 anos você vai moldando muitas coisas do comportamento. No início de namoro a gente teve brigas assim, você já deve ter tido com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu marido, com o seu namorado. Você já deve ter tido também. Brigas assim, feias por causa de futebol. Feias. Hoje a gente se recusa, hoje a gente zoa. Hoje a gente faz piada com a própria desgraça, né? Ela é torcedora não tem problema falar, né? Ela é torcedora do Flamengo, então hoje o Flamengo tem uma eliminação, tem alguma coisa dura, ela muitas vezes me procura, faz uma piada consigo mesma, eu vou lá, dou uma risada, falo, puta, às vezes eu consolo. Você vê como a nossa relação muda, né? Às vezes eu falo, pô, brincadeira mesmo, né? Que um negócio que há 10 anos atrás, eu jamais, 15 anos atrás, eu não faria. E a mesma coisa de mim pra ela, né? Essa semana mesmo, eu falei, puta, de novo, né? Aconteceu de novo, né? Virada e tal. E ela, não é possível, né? Eu falei, pô, que loucura. Virou um negócio mais saudável. Ainda me dói, ainda me entristece, ainda arrebenta com meus 5 minutos, meus 10 minutos, meus 30 minutos pós-jogo. Às vezes faz eu acordar, eu vou dormir atordoado, assim, 2 da manhã, falo, meu Deus do céu, e eu ainda tenho que gravar um vídeo sobre isso, e eu me pego acordando 6h30, 7, ainda meio... Eu relatei isso aqui depois do Botafogo e Palmeiras, né? Mas a vida tá seguindo. Eu não posso entrar num estado, assim, depressivo que me faça, meu Deus... Acabou meu fim de semana, sabe? Assim, não vejo mais brilho nas coisas. Tudo ficou cinza. Não quero exercer meu trabalho, não quero fazer minhas atividades, não quero ver as pessoas, não quero...
Você pode até se desconectar do jogo. Você está muito chateado, muito magoado. Até falei isso ontem. Falei, você quer se afastar? Vai te fazer mais mal do que bem continuar acompanhando? Ir para o estádio, ver na TV? Pô, se afasta. Mas a partir do momento... E eu já passei por isso e hoje, que bom que não é mais a minha realidade. E eu torço para que não seja a sua também. A partir do momento que isso tira a tua vontade de viver o dia, sabe? No dia seguinte, para algumas pessoas, de uma derrota, o cara não quer viver aquele dia. O cara quer que aquele dia acabe. O cara quer se enfiar num quarto. Poxa, isso não é saudável, gente. Isso não, sabe? Isso não é legal, isso não é valioso, isso não te faz bem. Isso não é positivo. Isso é tornar o futebol um peso na sua vida ao invés de uma diversão. O futebol não pode ser isso. A nossa vida tem coisas mais importantes. A nossa família é muito mais importante. Os nossos amigos de verdade, são poucos, são muito mais importantes. O nosso trabalho, a nossa profissão, o nosso ganha-pão, que coloca comida nessa mesa aqui, onde eu estou gravando o vídeo, é muito mais importante. E é por isso que as pessoas às vezes se espantam. Caramba, o Jorge, que é um santista assumido, narrar o gol do Breno Lopes como narrou. O Jorge, que é um botafoguense assumido, narrar o gol do título do Fluminense como narrou. Gente, o meu trabalho é mais importante. Se eu estiver na arquibancada, eu vou ter outro comportamento. Se eu estiver no sofá da minha casa, eu vou torcer pelo meu. Quando eu estou com o microfone na mão, é o meu trabalho. Eu estou torcendo pelo meu trabalho. Seja para quem for o gol. Se eu estiver com a minha família, a prioridade é a minha família. Vou ficar chateado com a derrota, mas imagina, né? Eu tô num restaurante com a família, tem uma TV mostrando o jogo, meu time tá tomando um pau. Aconteceu do 7-1, Inter e Santos. O primeiro tempo do jogo eu vi num restaurante. 1, 2, 3, 4. Eu, minha esposa, minha filha. E aquilo não vai acabar com o meu, não pode acabar com o meu momento ali. Não pode. Eu vejo assim. Eu respeito quem sinta diferente. O que eu me preocupo, o ponto que eu quero deixar no vídeo aqui, é que isso se torne uma coisa nociva para você e para os seus. Que isso te provoque um abalo a ponto de você entrar numa tristeza profunda e talvez desenvolver outros tipos de problema emocionais. Você sair do teu eixo, você sair do teu equilíbrio. Dor de derrota é dor de derrota, gente. Dor de derrota não pode ser uma dor física. Uma dor impeditiva, uma dor insuportável, uma dor limitadora. Não pode. É a tristeza da derrota de alguém que gosta, que é apaixonado, que tem uma história com um clube. Mas a gente precisa desenvolver assim as ferramentas para deixar isso mais inteligente, mais racional. E aí eu sugiro de verdade para você, assim, você consegue fazer isso? Você tem dentro de si o conhecimento, o domínio das tuas emoções para trabalhar isso melhor? Faça imediatamente. Identifique lá os gatilhos, identifique onde é que está. Faça isso. Você precisa de uma ajuda para fazer isso? Procure. Sério, isso não é papo de zoeira, porque eu vi ontem muito torcedor zoando o torcedor que agora está ferrado emocionalmente. Mas esse mesmo torcedor que 6 meses atrás estava zoado também. Então, assim, eu sei que... esquecer da parte do meme, que é saudável, e também é o seguinte, né? O torcedor que passou a vida toda, passa o tempo todo zoando, e aí o time dele perde, ele é zoado e ele fica nessa, tem que aceitar a zoeira também. Zoeira faz parte, gente. O meme faz parte. Você zoa e é zoado. Você sacaneia e é sacaneado. É que tem torcida que ganha mais. Então, quando ela é zoada... Quando ela perde, mas ela fala, pô, mas eu tô ganhando. Pra quem não tá ganhando é mais difícil. Eu entendo, mas pô, você não entrou no meme, não entrou no jogo da zoeira, eu não zoo mais ninguém. Eu, no meu período de adolescente, tinha muita dificuldade em ser zoado. Adorava zoar, não gostava de ser zoado. Quando eu vi que eu lido mal com isso, eu falei, quer saber? Eu não entro mais nessa. Eu não zoo familiar, eu não mando meme pra ninguém. Grupo de WhatsApp, às vezes grupo de família... Grupo da minha família, a minha família é do Rio, então a minha família tem botafoguense e flamenguista mais ou menos na mesma proporção, é meio a meio praticamente, é praticamente meio a meio, tem um pouquinho mais de flamenguista, mas é quase meio a meio. Então às vezes o pau tá quebrando ali, Botafogo passa um vexame, o pau quebra, o Flamengo passa um vexame, o pau quebra, eu tô ali como se não tivesse.
Não é mais a minha vibe, porque não é um negócio que eu trabalho bem. Então, cada um sabe para onde vai, cada um sabe o que aguenta e o que não aguenta, né? Eu não conto muito na hora que vão fazer para mim. Então, eu não faço e beleza, minha relação nesse ponto mudou. Então, se você tem, agora voltando a falar, esquecendo do meme, voltando a falar, se você tem essa dificuldade, pô, pede ajuda aí, sério. Isso não é frescura, porque tudo em questão emocional resvala para esse lado, né? Ah, é o cara que é fraco. Ah, o cara que não aguenta. Ah, é frescura. E muitas vezes gente que passa pela mesma coisa, mas quando vê o rival passando, fica na... Não é, gente, não é. Na boa, não é. Eu acho que tem torcidas que são mais sentidas do que outras e eu acho que a gente tem que olhar as histórias também de cada torcida. Tem torcidas que se frustram mais, tem torcidas que ganham menos, as histórias são diferentes, mas no fundo o problema é único, o problema é o mesmo para todas. Se o futebol está te fazendo mal a esse ponto, se o futebol está tornando a sua vida pior em alguma medida, você precisa mudar essa relação com o futebol. E se você precisar de uma ajuda profissional para lidar melhor com isso, faça. Uma coisa eu sei, você não vai conseguir largar o futebol. O futebol está tão enraizado na nossa vida, essa paixão, essa coisa, ela é meio que umbilical, sabe? Como eu disse lá atrás, é um pedaço seu. Você não vai conseguir se livrar dela. Essa coisa de, no próximo jogo eu vou me desconectar total. Difícil demais isso acontecer. Beira o impossível. Você conta dos dedos os que realmente conseguem. O ponto é, como eu vou deixar essa relação melhor entre o meu clube e eu, entre o futebol e eu? Procure isso. Se isso tem causado prejuízos à sua vida e às pessoas que estão ao seu redor, e você tem perdido amizades, você tem perdido experiências, e você tem perdido eventos, e você tem perdido a sua calma, a sua paz interior, a sua saúde, pô, corre atrás disso aí. Muda, ou por conta própria, ou com alguma ajuda. Mas vamos continuar amando o nosso clube, vamos continuar curtindo o futebol. A gente se irrita com derrota, eu faço vídeo pós-jogo às vezes aqui de derrotas, às vezes até de clubes para os quais eu não torço, e eu vejo assim algumas decisões, alguns comportamentos, alguns erros que fazem eu até subir o tom no vídeo. Mas não vai passar disso aqui. Eu termino de gravar meu vídeo, minha filha está aqui na sala, a gente está rindo, brincando, minha esposa está aqui, a gente faz uma piada, vamos sentar na mesa, vamos almoçar, vamos falar da vida, a vida vai seguir. O futebol é uma parte da nossa vida. Importante, mas apenas uma parte da nossa vida. Ele não pode ser tudo na nossa vida. Nem na vitória e muito menos na derrota. Só um papo aqui, tá, galera? Não é cagação de regra nenhuma, não é julgamento de ninguém. É só trocar ideia, abrir coração, coisa que eu gosto de fazer. Vídeos assim com temas mais soltos, mais atemporais. Eu acho legal falar um pouquinho do que eu penso, falar até demais às vezes, mas não tem problema. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom fim de semana, um bom sábado pra todo mundo. Vamos botar a cabeça no lugar, galera. E vamos sentar pra ver os jogos aí, porque não tem essa de, nunca mais vou ver. A gente sabe que não funciona assim. Mas vamos com cabecinha no lugar. Juízo sempre, como eu sempre peço. E tchau.